queridos irmãos e queridos ouvintes do nosso canal da Igreja no Gama. Deus abençoe vocês. Estou aqui para dar continuidade à nossa série do livro Na Minha Mão, onde nós daremos continuidade a esse livro maravilhoso que estamos lendo, Capitães e Tropas, Exército, Tabernáculo e Boa Terra. Esse livro, irmãos, nos mostra que, como capitães, e tropas, nós fazemos parte do exército de Deus. Todo exército, ele tem capitães e tem tropas. E esse exército, bem como o tabernáculo, tudo visa a boa terra. Todo o exército de Deus está caminhando para possuir a boa terra. E nós hoje somos o exército de Deus. Por isso nós estamos desfrutando muito em nossas mensagens falando sobre capitães de tropas, focados no exército de Deus. Aqui nesse livro nós vamos abordar no capítulo 2, Exército e Tabernáculo. Mas eu não posso deixar de mencionar o capítulo 1, quando nos mostra ali que ao criar o homem, na criação do homem, Deus visava ter no homem algo que o expressasse. Deus também desejava que o homem tivesse domínio e tivesse a sua expressão. E nessa missão, Deus deu uma dupla missão. Quando Ele criou o homem para multiplicar e dominar. Então, dentro desse tema, multiplicar, é que eu quero explanar essa mensagem. Porque multiplicar o quê? O que Deus queria multiplicar através do homem? Ele queria multiplicar a sua vida, a vida divina, a vida que foi gerada por Deus. Essa vida por meio de, como uma semente, foi gerada dentro do homem. E o desejo de Deus é que essa vida cresça, essa vida se multiplique. Então, Deus criou o homem também para multiplicar a sua vida, a vida de Deus dentro do homem. E dominar. Deus quer que o homem tenha domínio sobre a terra. Deus leve a sua palavra, por meio da sua palavra o homem seja dominado e leve esse domínio a toda a terra, por meio da pregação do Evangelho. Tudo isso visa na boa terra. Todo o nosso percurso de exército de Deus, um viver diante do tabernáculo, visa a boa terra, que é o reino. Então o Senhor quer que nós cresçamos, quer que nós multiplicamos a vida divina, para quê? Para gerar o reino, para que possamos reinar e levar também outros a reinar com o Senhor. Amém? Então vou ler aqui para vocês, começando em Mateus 14, nos dá um exemplo também de multiplicação. Aqui o Senhor fala para nós da multiplicação dos pães e dos peixes. Aqui nos conta o texto que o Senhor Jesus, pregando ali a multidão, o Senhor viu que a multidão estava com fome, Os discípulos falaram: Senhor, despede-os, eles estão com fome. E o Senhor Jesus disse: dai vós mesmo de comer. Então o Senhor queria que desde dali os discípulos experimentassem essa multiplicação. E eles falaram: Senhor, não temos nada, senão aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Então o Senhor, pegando aqueles pães que representa o vegetal, a vida vegetal, por isso que eu trouxe esse trigo aqui, representando o pão, o Senhor multiplicou, o Senhor alimentou tão grande multidão com aqueles 5 pães e 2 peixes. E os peixes representam também a vida divina, representa uma vida de ressurreição, Por meio da vida de Deus foi gerada em nós, por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus, essa vida foi gerada em nós e hoje o Senhor quer multiplicar, alcançando toda a terra. Amém? Dando continuidade aqui, vou ler para vocês Romanos 5:12, nos fala assim. 5:12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, qual é o desejo de Deus? Que essa vida seja gerada em nós e se multiplique, alcançando outras pessoas, porque todos pecaram. Porque o homem, ele caiu, Quando o Senhor colocou o homem ali diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo assim ele morreu, ali ele caiu e pecou. O pecado entrou nele, mas o Senhor, ele veio resgatar. O Senhor Jesus, como um só homem, aqui fala, por meio de um só homem entrou um pecado, também por meio de um só homem entrou a vida. Por meio de um só homem, que é Cristo, o Senhor, ele quer gerar essa vida em nós e quer que nós também a multipliquemos. Aqui também em Romanos
Não, mais na frente um pouquinho. Colossenses 1,13. 1,13 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, como o homem pecou, caiu e ficou em trevas, né? Foi destituído da presença, da glória de Deus. Então, o Senhor, Ele veio nos libertar desse império das trevas. E Ele veio nos transportar. Por meio da vida divina, por meio da pregação do Evangelho, o Senhor quer fazer esse transporte, o Senhor quer nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Hoje o Senhor também faz isso por meio da sua palavra. A palavra de Deus nos dá direção, nos traz governo, ela nos encaminha e ela nos traz o encabeçamento de Cristo. Por meio da palavra nós aprendemos a ser encabeçados, dá ao Senhor Jesus todo o governo, todo o direito de reger a nossa vida, conforme a vontade dEle. Amém? E aqui em Êxodo, vou voltar aqui para o Antigo Testamento. Sim, Êxodo aqui fala assim, 19, o 4 e o 5, fala: Tendo visto o que vos fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, não endureçais, e as guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então aqui o Senhor nos lembra que assim como Ele fez com o povo de Israel, né, o Senhor os libertou do império de Faraó, do império das trevas, o Senhor os guiou, conduziu eles com asas como que de águia, para Ele mesmo. Então hoje, por meio da palavra, o Senhor também quer nos dar essa direção. Então a palavra profética, ela nos dá essa direção, ela nos encaminha, ela nos traz o governo de Deus. Para quê? Com esse propósito, para que nós possamos ser um povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, que coisa maravilhosa, né? Lá no Novo Testamento também nos diz isso. Ele fala: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Seremos propriedade exclusiva, né, particular, exclusiva de Deus. Não pertencemos mais ao mundo, nem de nós mesmos. Nós somos agora povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Porque nós ouvimos a sua voz e guardamos a sua palavra. Então, irmãos, é muito interessante hoje darmos atenção, darmos ouvidos à palavra de Deus e guardar em nosso coração e praticá-la, porque assim seremos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas quando ele termina o texto, ele fala: porque toda a terra é minha. Então, toda a terra é do Senhor, mas os povos não são. Aqui o Senhor falou assim, que os povos eram pagãos. Eles tinham outros deuses, né? Tinha outra adoração, não era a Deus, mas o Senhor conduziu eles como asas, o Senhor tirou eles, conduziu eles para Ele mesmo. Então, irmãos, a palavra de Deus nos atrai, nos traz de volta a vontade de Deus, nos traz para Ele mesmo. Essa é a vontade de Deus, né? Hoje também, não é todo homem que é de Deus, mas o Senhor tem um povo peculiar, um povo que é propriedade exclusiva, um povo que é expressamente único de Deus. O Senhor quer hoje gerar isso em nós, por meio da sua palavra. E aqui também ele fala assim: quando o Senhor quis tirar o povo, né, do Egito lá, e quando o Senhor conduziu o povo, um povo pagão, um povo que também não conhecia a Deus, o Senhor levantou para isso o Senhor levantou grandes homens. O Senhor levantou Abraão, Isaac, Jacó, o Senhor levantou Moisés, o Senhor levantou um homem para que ganhasse um povo. Através de um homem, um povo era salvo. Através de um homem, uma nação era salva. O povo de Deus era salvo. Então hoje, irmãos, por meio do Evangelho também,
Através de nós, de uma pessoa, o Senhor quer ganhar muitos. O Senhor quer que a sua vida se propague, a sua vida seja multiplicada através de um. Por isso é importante nós sairmos, pregar o Evangelho, né, nos envolver, mandar, enviar mensagens, né, envia essa mensagem para outras pessoas, como pregação do Evangelho, porque através de uma pessoa, muitos podem ser gerados. A vida de Deus pode ser multiplicada. Amém? E aqui, dando continuidade, vou ler para vocês aqui em Efésios 1. Efésios 1, o 18 e o 19, também nos diz. Aqui. Efésios. Primeiro, eu vou ler para vocês o 9 e o 10. Fala assim. 9 e o 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então a vontade de Deus hoje, né, o desejo do coração de Deus é convergir, que tudo se volte para o Senhor, que Cristo encabece todas as coisas, tudo vai voltar para Ele. Essa é a vontade do Senhor, para que Ele encabece todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, como eu falei para vocês. E agora aqui em Êxodo, eu vou falar para vocês que tudo que o Senhor fez visava atraindo o povo para si mesmo, visava o quê? Uma nação santa, um povo que seja propriedade sua. Para isso o Senhor deu ordens a Moisés edificar o tabernáculo. Por isso o Senhor levantou o tabernáculo, porque o tabernáculo era nada mais do que a habitação de Deus com os homens. Quando Deus ordenou que edificassem o tabernáculo, é para que Ele pudesse habitar no meio deles. Agora Deus queria ser morada neles e dentro deles, que hoje, né, é como o Espírito habitando em nós. Então o tabernáculo naquela época era a habitação de Deus, e hoje a igreja é a habitação de Deus. Então a igreja hoje representa o tabernáculo naquela época. O Senhor queria que o povo de maneira única, de maneira exclusiva, tivesse o único Deus, Senhor e Salvador. Todos aquelas tantas nações que estavam em volta, elas tinham que estar todas voltadas ao tabernáculo, todas olhando para o tabernáculo. Então assim também, o Senhor quer que hoje todos nós, como um só corpo, como igreja, como um só corpo, estejam todos voltados à palavra profética, todos voltados a uma direção, ao falar de Deus que nos governa e que nos dá a direção. Amém? Vou ler aqui para vocês só para a construção do tabernáculo. Está em Êxodo 40, vou ler aqui para vocês, do 36 ao 38 apenas. Quarenta, 36 a 38, fala assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa, em todas as suas jornadas. Aqui mostrando que, não vou ler tudo para vocês, mas no início fala que o Senhor, quando o Senhor ordenou Moisés edificar o tabernáculo, o Senhor mostrou para ele que o Senhor daria um modelo para o tabernáculo, um modelo para os móveis, e o Senhor mostrava o caminho, como seria. E depois do tabernáculo estava tudo pronto, o Senhor colocou uma nuvem sobre eles. Então o Senhor mostrou para Moisés que não se pode edificar o tabernáculo de qualquer maneira, nem da maneira que Moisés queria. Sendo assim, a igreja hoje, ela não é edificada da nossa maneira, com a minha opinião, como eu quero. Não. Deus tem um modelo, Deus tem um plano, Deus tem um modelo de edificação, que é a palavra de Deus. Eu não posso edificar a igreja como eu quero, como Moisés também não podia. E a nuvem cobria o tabernáculo para lhe dar direção. A Bíblia fala que ali, o que Deus quis fazer? Mostrar que o tabernáculo era que todos os povos, todas aquelas tribos estavam voltadas
para o tabernáculo, mostrando uma só direção. Então hoje o Senhor, como corpo de Cristo, também está voltados ao Senhor, tomando a sua palavra com uma só direção. E aquela nuvem é que dava direção a eles, conduzia. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, eles paravam. Então, eles não caminhavam para onde queriam, nem faziam o que queriam, não. Eles eram governados pela nuvem, pela presença de Deus. Hoje nós somos governados pela palavra, e a palavra nos traz a presença de Deus. Quando o Senhor fala, nós movemos. Se o Senhor parar, nós paramos. Então é a palavra hoje que nos dá a direção. Precisamos, irmãos, seguir o falar do Senhor de maneira obediente, com simplicidade e obediente, sendo diligente, como diz o versículo, ouvir a palavra e guardá-la em nosso coração, e assim praticá-la, para que possamos, como tabernáculo, ter a presença de Deus, porque hoje o Senhor Ele quer habitar no meio do seu povo. Para quê? Para nos dar direção, para governar a nossa vida, e que essa vida possa se multiplicar, alcançando toda a terra, para que o Senhor possa voltar. Amém? Jesus é o nosso Senhor.